Shalom Adonais, graça e paz, paz de Deus, paz de Cristo, paz seja convosco, que Deus o abençoe poderosamente a todos vocês e vós outros que me ouvem, que me seguem nas minhas plataformas, tanto lá no Kawai como no TikTok, no Instagram e também no canal do YouTube, o canal Livros para Adorar e também pelo grupo do WhatsApp, os grupos de WhatsApp. Que Deus o abençoe todos vocês que me seguem, vocês que recebem meus contatos aí nos seus conteúdos, né? Também sempre eu estou compartilhando e compartilhando os meus conteúdos também. Então, eu obrigado por essa parceria, eu agradeço de coração. Esse que vos fala é o pastor evangelista Ivanês Barbosa, Ministério Remanescente Livros para Adorar a Deus, que fechou esse ano, né? Mas logo, em 2027, ou até antes, não sei, Deus é que sabe, né? Estarei reabrindo, assim quando Deus me der condições de eu estar registrando, né, recebendo o selo locatório nos documentos que já está em minhas mãos, né, que eu já tenho a ata e já tenho o estatuto, já está pronto, preparado. Por enquanto, eu estou apenas me congregando aqui em uma igreja, Igreja de Deus do Brasil. Estou com a minha família, né, durante esse ano. E os cultos sempre está sendo realizado aqui na minha casa, nas segunda-feira. Todas as segunda-feiras. Teve segunda-feira que não tem, mas teve reunião, né, de liderança, das lideranças, aí por esse motivo não teve segunda-feira que passou agora. Mas eu fiz a live, né, foi feita uma live pelo Instagram. Esse que vos fala é o pastor evangelista Ivanês Barbosa. Eu quero saudar a todos com a graça e paz de Cristo a todos. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Para não ficar apenas dessa pequena formalidade, né, para não ficar apenas só nas minhas palavras, né, estarei aqui meditando com você aqui alguns versículos da Bíblia e entregando aqui a revelação que Deus colocou em meu coração. Pois estarei daqui a pouco viajando, fazendo missão, e Deus me direcionou nessa hora, que ainda vai dar meio-dia, e estou aqui daqui a pouco almoçando para poder fazer uma viagem missionária. Quero deixar aqui um texto da palavra de Deus que encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo número 3, a partir do versículo 8 e diante, que diz assim a palavra da visão, da revelação que Deus deu ao apóstolo João, né? Ao evangelista João, do Apocalipse, amém? Apocalipse 3, a partir do versículo 8. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que eu abro e ninguém fecha. Amém? Eu vou deixar aqui apenas só essa passagem. Eu abro e ninguém fecha. Também se Deus fechar, também ninguém abre. Deus, ele conhece as nossas obras, ele sabe que nós somos fracos, mas por nós não negar o nome de Jesus, com certeza, Deus, ele vai nos livrar das grandes tribulações que virá ainda aqui nesse planeta Terra. A apostasia, né? A iniquidade, a falsidade, a falta de liberar perdão, cresce, multiplica cada dia no planeta Terra. Estamos vivendo o apagar das luzes, estamos vivendo um momento da apostasia, da iniquidade, da inveja, da falsidade, da hipocrisia e do fariarismo. Estamos vivendo um momento onde as pessoas não querem mostrar os frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo na vida deles. Alguns têm um histórico no passado, né? Deixou um histórico não tão bom, né? Reconheceu o pecado, né? Se arrependeu, deixou, mas algumas coisas eles permanecem, alguns permanecem praticando. E a unidade, a comunhão, na prática hoje nas igrejas evangélicas, 99,9% das igrejas evangélicas não tem. Por isso que fica difícil a gente ajuntar o povo, principalmente o religioso, né? Nossos irmãos católicos que são religiosos, eles não querem ser evangélico cristão, né? Por causa dos escândalos que vem acontecendo. Jesus falou que é lícito que o escândalo venha, é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele que dele vier o escândalo. Estamos vivendo hoje um momento da iniquidade, onde as pessoas se apostatam da fé
pregam um evangelho que não é de Cristo, fala o que Jesus não falou, pratica aquilo que Deus não mandou. É só você ler o livro de Jeremias que a história se repete nesses dias de hoje, esse momento que nós estamos vivendo hoje. As pessoas hoje, para manter uma emoção, porque o emocionalismo também, ele destrói também a espiritualidade de muita gente. Eles colocam luzes dentro das igrejas, pinta a parede de preto, né? Monta o púlpito, tira as cadeiras dos ombreiros do altar, coloca lá embaixo. O pastor senta no meio do povão, né? Nada errado, isso aí até eu acho bonito, né? Que é ali que tem que aparecer ali na frente, é o Espírito Santo através da vida daquela pessoa que está ministrando louvor, que está pregando ou que está dirigindo, né? Porque o culto, ele é racional. O agir do Espírito Santo, ele age através do mover do espírito do homem, né? Se tiver direcionado à adoração verdadeira. Só que muitos esquecem que em Mateus 5, 24, Jesus ele falou que se nós lembrarmos, né, que tem alguma coisa contra o nosso irmão, deixa a sua oferta no altar. Aquela oferta, ela não é só dinheiro. A oferta é um louvor, é um momento de oração, é uma pregação, né, é um testemunho, tá dirigindo um culto. Você fazendo isso, você está ofertando também. Ofertar é você perdoar alguém, você está ofertando perdão, né? Quando você respeita o seu irmão pela forma que o seu irmão é. Ninguém é perfeito, só que você jamais vai mudar a forma que o irmão é. Eu jamais vou mudar o seu jeito de você ser, e você jamais vai mudar o meu jeito de eu ser, pois cada um, Deus trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. Deus não fez nós robô. Nós não somos, né, um robótico, né? Nós somos ser humano. Deus colocou em nós sentimento e deu o livre-arbítrio para nós, né, decidir o que nós quer, o que nós não quer, ou se nós quer seguir o caminho largo ou o caminho estreito, né, como diz lá em Mateus 7, versículo 13 e 14, que está ali Jesus mostrando o caminho estreito, o caminho largo. Jesus também, ele diz também que com a medida que nós medir também o nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. Então você tem que descer imediatamente, se reconciliar com o seu irmão, antes que ele leve você à prisão. Se reconciliar. Mateus 18, né? A partir do versículo 15, tá ali um diálogo, né, de Pedro com Jesus. Jesus mandou Pedro perdoar 70 vezes 7, né? Dá 490 vezes, né? E a gente temos que ir pela palavra e viver na palavra. Viver pela palavra, praticar a palavra. E o nosso ministério começa primeiro na nossa casa. Se você pula, fala em línguas estranhas, profetiza, revela na igreja, né? Até dá o dízimo, né, na igreja. Você faz voto, você contribui, você ajuda. Mas se você não tiver amor, nada disso vale a pena diante dos olhos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1 ao 13, né? Está lá falando acerca do amor de Deus, o amor ágape. Então, eu e você temos que viver na prática do amor de Deus, procurando amar um ao outro, perdoando um ao outro, ajudando um ao outro, ouvindo um ao outro, né? Orando uns pelos outros, perdoando um ao outro e cuidando uns dos outros. É isso que Jesus quer. É só você ler as primeiras cartas lá de João, né? 1 de João, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Você vai ver lá, capítulo 5. Você vai pegar lá as cartas de João, as cartas menor, né? Que ele escreve ali. Está o tempo todo ali falando sobre amor, comunhão e perdão. Em outros livros, né, na Bíblia, é só você ler a palavra. O problema é que 97% dos evangélicos não lê a Bíblia. Eles escutam o que eles escutam na igreja, o que o pregador fala, o que o pastor fala, o que o professor de escola bíblica fala num culto de ensinamento, né? Na escola bíblica, o ensino bíblico, teológico, ele é bom, mas a teologia, se ela não tiver o tempero principal, que é o amor,
Não adianta você estudar angiologia, cristiologia, né? Sociologia, estudar também demonologia, né? Sobre inferno, sobre hierarquia, estudar até ética ministerial. Se você estudar, buscar o conhecimento e não botar em prática, irmão, você está sendo não só hipócrita, mas está sendo falso, invejoso. Você não nasceu de novo. Você está igual como os doutores da lei, está igual como os fariseus, que se Jesus chegar hoje na igreja, a sua atitude vai matar Jesus. Você está matando a fé de alguns. A sua atitude está espalhando pessoas. Você não está juntando. Você não ganha nem a sua família. Você não tem pessoas na sua família que entregou a vida para Jesus através da sua vida. Na minha vida já, graças a Deus, hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não sou perfeito, mas um dia desse uma pessoa disse, mostra um fruto que você tem. Eu percebi, porque eu tenho o dom de discernir as coisas. E o dom de discernimento, o inimigo usou a boca dele, ele nem percebeu. Eu mostrei, o primeiro dom o primeiro fruto que eu tenho para oferecer é a minha família que eu ganhei para Jesus. Isso é fruto. Para que é um fruto melhor do que esse, meu irmão? Você conseguir colocar a sua família na presença de Deus e você ter o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, como eu tenho o prazer hoje de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Outros frutos, eu ganhei várias almas para Jesus. Se eu for contar as almas, passa de 200 pessoas que eu ganhei para Jesus. Esse meu tempo de evangélico, né? Eu sirvo a Deus desde 2000. De lá para cá eu nunca caí, nunca me desviei. Eu saí de uma igreja para outra, saí debaixo da bênção dos pastores, me desligando com a carta assinado pelo pastor, debaixo da bênção do pastor. Eu tenho aqui os documentos, eu tenho cartas, está tudo guardado, eu não joguei fora, não. No dia que eu fui injustiçado, canuleado e lançado na prisão inocente, ou 9 dias preso, eu provei a minha inocência, batalhei, né, pela alma da pessoa que fez isso comigo, eu não vou dizer o nome aqui por questão ética, ganhei para Jesus, né, de volta, restaurei a minha família, né? Hoje eu sou vovô, hoje a minha filha está bem casada, serve a Deus numa outra igreja. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Aí os que me acusam e apontam, passou pelo segundo casamento, terceiro casamento, tem um histórico não tão muito bom, né? Foi para o mundo, se envolveu em drogas, se prostituiu, aí vem para Jesus, aí fica dando um de santo com a capa, mas a capa um dia cai. Tá ali, querendo ver de 100 coisas que eu faço, né? 100 coisas que eu faço. Se eu errar uma, aí querem me detonar, me crucificar. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com Jesus. Comigo eu tenho certeza que não é diferente, nem com você também. Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Nós jamais vamos conseguir agradar a todos também. Amém? Eu quero falar para você, para encerrar aqui, a minha filha está ligando aqui para mim, né? Liga aí, meu filho, para sua irmã. Ela está ligando aqui para mim, liga aí, por favor. Eu quero encerrar aqui e dizer para você, irmãos, dizer para você em nome de Jesus, que nós não podemos, de forma alguma, ficar abatido por causa das acusações. Lá no livro de Romanos, né, capítulo 8, diz lá que nenhuma condenação há, mas também aqueles que estão em Cristo, né, nenhuma condenação há. E aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Amém? Atira a primeira pedra, aquele que não tem nenhum pecado. Todo mundo tem, eu tenho também. Nós erramos, irmãos. Ninguém é perfeito. Lá em Tiago, que fala acerca da língua, né? Tiago diz que se nós conseguir se alinhar a Deus e refrear a língua, a gente vai conseguir controlar nosso corpo e alcançamos a estatura de um varão perfeito. Nós vamos conseguir essa estatura. E quando nós conseguir,
Deus prepara, recolhe, prepara e leva. Não existe perfeição num homem, a não ser que o homem, né, esteja em Cristo, porque quando a gente estamos em Cristo, nova criatura é. Aquela mulher Madalena, a Maria Madalena, né, quando chega, que joga nos pés de Jesus, Jesus disse, olha, se algum de vós não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra nessa mulher. A mulher tinha pecado. A mulher tinha se prostituído. Não trouxe o homem que passou a noite com ela. Era para ter trazido. Por que não trouxe? Né? Por que não trouxe, irmãos? Por que o pecado de Adão pegou em nós? Por que o pecado não sai da gente? Porque a gente não deixa que o pecado saia. Porque esse pecado ela foi aniquilada na cruz, né? Jesus, quando ele foi para a cruz, ele cumpriu a lei e ele pagou todos os nossos pecados. Ele rascou a dívida que nós tínhamos com Satanás. Satanás queria ali roubar, queria tragar a nossa alma. E ele foi ali, né? E foi na cruz e cumpriu o que ele tinha que cumprir, ganhando nossas almas, tirando a nossa alma do inferno, livrando nossa alma do inferno. Nós somos livres. Nós não podemos ter alguém, né? A gente está numa bolha religiosa, dentro de um sistema religioso, para calar nossa boca, fazer parte de um ministério onde nós não temos a liberdade de pensar, onde as pessoas querem escravizar a gente, e na hora que a gente fala uma palavra, dá uma opinião, né, sobre algo que a gente vê que está errado, que não tem embasamento na palavra de Deus, a gente chega a sofrer perseguição, né, até ser disciplinado. As pessoas hoje não gostam de ouvir a verdade. Na realidade, a maioria dos evangélicos gosta de ouvir mentiroso. Pessoas que estão no altar pregando aquilo que eles querem ouvir. E nós temos que estar na igreja para pregar o que o povo precisa ouvir, não o que o povo quer ouvir. Nós estamos hoje vivendo um momento da apostasia. Estamos vivendo um momento da iniquidade, um momento da incredulidade, da frieza espiritual. Mateus 24, 12, né, está lá escrito que se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão. Estamos hoje vivendo um evangelho deturpado, prostituído, adulterado, um evangelho do homem, um evangelho de fariseu. O evangélico criou seu próprio evangelho, pregando o evangelho deles mesmos. Eles não estão pregando o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho do amor, do perdão, da comunhão, da reconciliação. O evangelho que Jesus deixou, a maioria das igrejas evangélicas hoje não estão pregando. Eles estão pregando o evangelho de facilidade, a famosa teologia da prosperidade. É esse evangelho que eles estão pregando. Eles estão pregando um evangelho de riqueza, de autoajuda, né, de massagem no ego. É um evangelho coach, né? Aí existe o louvor code, a pregação code, né? Eles não querem mais nem ser gospel. Logo no começo da fé, da crença evangélica, o crente não poderia dizer eu sou crente nas faculdades, em lugares, ambiente social, porque era rejeitado, era humilhado, perseguido. Aí, passando o tempo, aí começaram a criar modalidade, trocar de rótulo. A garrafa, a água que está na garrafa é a mesma. Só que eles vão mudando o rótulo, entendeu? O rótulo vai sendo mudado. O sistema, né? Vai evoluindo, eles vão adaptando, vão colocando um pino aqui, um pino ali, e vão criando tradição. E vão deixando o evangelho de lado, o evangelho de Cristo. A igreja evangélica hoje, elas estão anêmica, doente. Para poder manter a igreja cheia, eles colocam luzes, né? Eles transformam a igreja em uma boate.
é como a gente vê hoje, a gente vê nas redes sociais, né? É, é o gospel, é o cabaré gospel, é a boate gospel, é onde as pessoas ali bebem, fumam, se prostituem na hora do culto, estão ali cultuando, estão louvando, e o povo ali, né, o pecado ali sendo consumido ali, né? Existe um tal de uma troca de casais, tem igreja por aí que os casais vão e lá as mulheres elas são trocadas lá, o outro homem, o marido dá a mulher dele para o outro dá para ele, e aquela troca, sabe, troca de casais. É a troca de casais gospel, né, que chama, né? Hoje o evangelho, hoje tudo move dinheiro. Eles, na verdade, não estão... A maioria, eu não estou aqui citando nome de placa e nem nome dos santos, né? Até por questão ética, né? Eu não estou citando nome, mas se você for entrar no Google, você vai ver igrejas desse naipe, né? Igreja com esse módulo, né? Onde eles estão adorando ali o Deus Mamon, é o Deus do dinheiro. Eles não estão adorando o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles não estão seguindo Cristo, eles estão seguindo o fundador, o falso apóstolo, o mercenário da fé, aonde eles montam o templo para colocar todo mundo dentro, para manobrar, controlar, e aí a saúde mental da pessoa vai a pique. Por isso que a gente vê hoje nas salas de psicólogo, né, elas cheiam procurando psicólogo para se desabafar, porque eles não sabem desabafar no seu próprio quarto, fechar a porta do seu quarto, como Jesus falou, né? Abra a porta do seu quarto, fecha, e em secreto fale com o Pai, e Ele te ouvirá. Jesus manda a gente falar com Ele. Fala comigo, eu te escuto. Só que as pessoas não têm aquele prazer de orar. Até na igreja, quando vai, 5 minutinhos, se o pastor diz assim, ó, nós vamos entrar numa campanha, o culto começa às 7h30, mas eu quero que você chegue tudo de 7 horas, porque nós vamos ficar 30 minutos de joelho antes de começar o culto. Todo mundo só chega de 7h30, 7h40, porque não querem, a maioria, 99% dos crentes não querem orar mais, não querem buscar. E lá em 2 de Crônica, capítulo 7, versículo 14, né? Deus fala assim, através de Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados e me buscar de todo o coração, eu ouvirei outra vez, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Lá em Oséias 4, versículo 6, né, tá escrito também que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Amém, Maria? Telefone, minha filha. No momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, a minha filha o tempo todo ligando. Mas Jesus, ele falou também em Mateus, capítulo 22, versículo 29. O meu povo erra, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Errai por não conhecer as sagradas escrituras. Errai por não conhecer o poder de Deus. Nós erramos por não ler isso aqui, ó. Você está pensando que as igrejas evangélicas hoje, atuais, os dias atuais de hoje, o século XXI que nós estamos vivendo, eles estão preocupados de mostrar a verdade aqui, ó, para a membresia? Esse livro aqui, logo, não vai demorar não. Isso aqui foi uma revelação que Deus me deu hoje de madrugada. Logo, essa palavra aqui ela vai estar sendo esquecida pelos próprios evangélicos os que dizem que são cristãos. Quem viver, verá. Deus me mostrou, estava em oração, era 3h30 da manhã. Eu quase não dormi hoje. Dormi muito pouco hoje. Era 3 horas quando eu me acordei para ir ao banheiro. Aí o Espírito Santo de Deus me direcionou, eu dobrei o joelho e fui orar um pouquinho na sala da minha casinha aqui. E o Espírito Santo de Deus falou: meu filho, os que dizem que são meus filhos, que dizem que me servem,
não querem mais parar para me ouvir. Querem cantar, pular, se alegra. O emocionalismo, meu irmão, minha irmã, destrói a espiritualidade de qualquer um. Isso não é avivamento. O avivamento é você cuidar bem da família. Avivamento é você procurar manter a paz, né? Seguir a paz com todos, como diz em Hebreus 12:14. O avivamento é você procurar fazer como diz lá no Romanos 12, né? Do 1 ao 21. No 21 diz assim: não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se for possível, tenha-se paz com todos, irmãos. Versículo 2, né? Romanos 12:2, de lá que nós não podemos se conformar com este mundo. A gente não pode se envolver, né, na carnalidade. Na igreja é crente, lá fora é quente. Né? Na igreja é um santo, em casa, na sociedade é um demônio. Irmãos, vamos se converter. Vamos se converter, irmãos. É tempo de se converter, é tempo de nascer da água e do Espírito. É tempo de ter um novo nascimento. Nós precisamos nascer todo dia. Eu e você precisamos se converter. Existem áreas da nossa vida que precisamos alinhar na palavra de Deus. Aí senta na igreja, aí canta aqui, canta ali, canta lá, quando dá fé 15 minutos só para a palavra. Como é que umas pessoas dessa vai crescer, vai se fortalecer, que não estuda a palavra de Deus, não tem escola bíblica, não tem estudo, não tem livro, revista para ajudar o professor a ministrar uma aula melhor, né, de teologia na igreja. Fica tirando do Google lá algumas coisas, alguns detalhes lá para aplicar na igreja, em culto de ensinamento. Não escolhe uma revista, né, de escritores sérios, como a revista da CPAD, da CGAB, da Betel. Existem muitas revistas boas de faculdade aí, da Bedésia, da Betel, né? Tem muita faculdade boa aí, minha gente. Tem bons livros aí que vai ajudar você a entender melhor a Bíblia e trazer uma mensagem boa, edificante, que vai edificar, que vai transformar, que vai salvar, que vai libertar. Mas abre culto só para adorar a Deus, com louvores mudando. Louvores mudando, irmão. Pega, se você for ver o estilo, né? Hoje tem um rock gospel, né? Tem um sertaneja gospel, forró gospel, shot gospel, né? Lambada gospel, funk gospel. Hoje tem música, todo tipo de música que é lá do mundo, o batidão, sacudidão, né? O jargão do mundo, o estilo, né, do batuque, do toque, é lá do mundo. Aí tira só a letra, né, coloca a letra falando de Deus. Aí diz, eu estou adorando a Deus. Esquece de pegar os louvores da harpa. 99,9% das músicas da harpa cristã, elas foram feitas, inspiradas pelo Espírito Santo no momento de tribulação, de perseguição. É só você pesquisar a história de quem escreveu as músicas, né? E aí as músicas do inário cristão. Aí essas igrejas mais modernas dizem, não, é porque isso aí é estilo sebreriano, isso aí é estilo, quem gosta de música, essas músicas é a Igreja Batista, a Igreja da Assembleia de Deus. Que bom seria, né, que todas cantassem também esses mesmos louvores, os louvores da harpa, entendeu? É inspirado pelo Espírito Santo, é tirado de dentro da Bíblia. A maioria dessas músicas era tirada da Bíblia. Tem alguns aí dessas músicas secular, principalmente sertaneja gospel, né? Algumas letras, alguns escritores tirou da Bíblia e tudo, mas ali é só para tapear, ali é para prazear, tapear. É uma emoção grande ali, entra na cabeça, enche a cabeça, mas não desce para o coração. Porque o que desce para o coração, meu irmão, é um louvor inspirado pelo Espírito Santo. Estamos vivendo hoje uma igreja doente. Apostasia entraram na maioria dessas igrejas. Os pastores hoje querem juntar, não querem falar de pecado, não querem apontar o erro do irmão. Até pega ombreiros,
forma obreiro que não é convertido. Aí fica ali atropelando ali, fica ali atrapalhando, fica ali querendo ver um erro no que é quase perfeito, né? Para derrubar. Pessoas caídas querendo derrubar os outros que estão caídos. Infelizmente eu vejo isso dentro das igrejas. Infelizmente a gente vê pessoas que não são convertidas, é convencido no evangelho, não é convertido, querendo ensinar quem é convertido de verdade. Eu não estou aqui me achando, não estou aqui dizendo que eu sei de tudo, não sei, meu irmão. Eu cheguei a uma conclusão que tudo que eu sei, até aqui que eu aprendi, eu não sei de nada, eu ainda preciso aprender mais. Eu preciso amadurecer mais. Mas o pouquinho que eu sei, meu irmão, até aqui o Senhor tem cuidado de mim, da minha família, não me deixou cair, porque eu estou olhando para a promessa. E eu guardei aquela palavra de Paulo, do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo disse assim: aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, a gente temos que vigiar. Temos que vigiar, irmãos. Naquele que vê, naquele que escuta e naquele que fala. A gente tem que saber como lidar com essas pessoas no nosso meio, pessoas problemáticas, complexadas, pessoas que, infelizmente, são pessoas que foi separado para ombreiro, mas não está firme na palavra, não teve discipulado, não teve treinamento, não teve... porque quando eu reabri meu ministério com a vontade de Deus, agora eu só vou abrir, né, com um sinal de Deus. Quando Deus mandar sinais, quando o momento é esse agora, meu filho, para você pregar o meu verdadeiro evangelho puro. Até lá eu vou ter que engolir no seco muitas coisas. Até lá eu vou ter que ver e ficar calado. Não vou denunciar, não vou apontar nem acusar, porque a salvação ela é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Mas eu vou aprendendo com erro de um, de outro, mais outro, para quando chegar no meu tempo, para chegar na minha vez, eu não errar como eles estão errando. Fazer diferente. É bom ter momento que a gente tem que ficar quieto, só ouvindo, só vendo, para amadurecer, aprender a ser mais crente. Por mais conhecimento que a gente busca, mas na parte administrativa, essa parte de ajuntar, de aconselhar, ela é um exercício mental muito grande. A gente tem que estar preparado, tem que ter chamada de Deus, tem que ter vocação, né? Tem que se preparar, se capacitar nessa área. Né? A gente tem que entender o que é ser um psicólogo, o que é ser um pedagogo, sem ter ido nem à faculdade. Porque, irmãos, o melhor psicólogo é aquele que luta, né, com pessoas problemáticas, complexadas. A gente lidar com pessoas avarento, invejoso, falso, na sua presença, né, ele trata bem, fala até dos outros. Com certeza, quando você vê alguém, isso aqui já foi provado cientificamente na área da psicologia, psicologicamente isso aqui, se você vê alguém, chega perto e fala de alguém para você, essa mesma pessoa tem coragem de falar de você para outra pessoa. Então a gente temos que ter cuidado até para não falar nada para essa pessoa, para que essa pessoa, na hora da raiva que você fizer algo que ele não gosta, ele vai dizer: agora você está nas minhas mãos, agora eu vou lhe detonar, agora eu vou lhe queimar, agora eu vou falar mal de você lá, eu vou espalhar, vou botar as pessoas contra você. E lá em Provérbios, para encerrar aqui, concluindo aqui o assunto, em Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19, né? Salomão disse assim, que das 7 coisas que Deus abomina, a pior de todas é de irmão que espalha contento, ele tem irmão. Pessoas que ficam fazendo dissensão, né? Fazendo acepção, contendendo, não querendo aceitar o que é certo, porque o certo hoje, que nós estamos vivendo nessa sociedade pós-moderna, nesse avanço tecnológico que nós estamos vivendo hoje, é o errado. E o que é errado hoje no nosso país é certo. Tem pessoas que contam a mentira assim, com tanta ênfase, que a mentira se torna verdade. E até você descobrir que aquela mentira era mentira mesmo, não era verdade, era mentira mesmo, leva um tempo. Leva tempo, irmãos. Então vamos se acordar, vamos se despertar, sair do meio dos mortos, como diz lá em Efésios 5,14, né? O apóstolo Paulo disse assim, ó, desperta tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. E no 18 diz assim, ó, não se embriaguei com vinho que há contenda,
mas se enchei-vos do Espírito Santo de Deus que foi nos dado. Então vamos, meu irmão, se revestir de todas as armaduras de Deus e vamos se preparar. Jesus está voltando. Amém? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Paz a todos, graças e paz. Estou aqui na saída aqui de Currais Novos para Lagoa Nova. Esperando aqui um transporte passar aqui, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Graças e paz a todos. Povo de Deus, graças e paz a todos. Estou aqui na entrada aqui de Lagoa Nova, saída aqui para Currais Novos, né? E entrada aqui indo para o Povoado Manuel Domingo. Estou esperando aqui um transporte aqui para poder eu ir, né? Vender os sorteios lá e evangelizar, falar do amor de Deus. Boa tarde, povo de Deus, meus seguidores aí do Kawai, do TikTok, do Instagram, do canal do YouTube, do grupo do WhatsApp, grupo Livres para Adorar. Estou aqui na casa aqui de uma santa mulher de Deus, né? Dessa senhora aqui, abençoada, foi abençoado por Jesus, né? A outra irmã aí também, São da Deus é Amor, né? Aqui do povoado Buraco de Lagoa, né? Serra de Santana, amém? É isso aí, Deus abençoe, meus irmãos. Lagoa Nova. Amém. É município de Lagoa Nova, né? É. Amém. Estou aqui andando aqui, né? Estou aqui fazendo aqui um trabalho de visita ao mesmo tempo também vendendo sorteio e visitando os velhos amigos, né? Deus abençoe a todos. Graça e paz a todos. Oi, minha irmã. Graça e paz. Está aí, meus irmãos. A Deus e amor, né? Perto da casa da irmã aqui. Buraco de Lagoa. Aqui na frente aqui a igreja do Nazareno. É isso aí. Deus abençoe a todos. Graças e paz a todos. Aí eu tenho... Está aí, meus irmãos, a Assembleia de Deus, né? A casa da irmã Marta, onde eu vim pregar muitas vezes aqui. Aqui é no Buraco de Lagoa. Já tem ali a igreja do Nazareno. Lá na frente ali é Deus e Amor. 3 igrejas pertinho aqui, uma da outra. Todas as quinta-feiras tem culto aqui. O pastor lá de Lagoa Nova vem para cá, né? Nas quinta-feiras à noite. Estou aqui em Lagoa Nova. Estou aqui vendendo sorteio e visitando os irmãos. Já fiz oração aqui em algumas casas. Estou aqui na batalha. Estou aqui fazendo missão também, né? Amém? Deus abençoe. Graças e paz. Boa tarde, povo de Deus. Estou aqui em Serra de Santana. Entrada aqui da Predeira. Entrada aqui, ó, Buraco de Lagoa, Povoado Manuel Domingo. Vai sair em Tenente Laurentino por aqui. E aqui é para Lagoa Nova. Esperando o carro aqui para ir. Para descer para Currais Novos. Graças a paz. Boa tarde, boa noite. Cheguei agora em Currais Novos. Deus abençoe. Debaixo de chuva aí, tá chovendo, ó. Chovendo. Eu não sei que hora foi que começou a chuva. Mas está chovendo bastante. Eu não sei que hora foi que começou, né? Mas Currais Novos tá chovendo. Deus abençoe a todos. Gente, olha só, nós estamos aqui na UAI Veículos hoje. E olha quem tá do meu lado. É ele, cara. Esse louvor é uma oração. Nós gravamos esse louvor aqui, nesse lugar. Ele bateu mais de 2 milhões de visualização no Instagram, no Facebook, foi uma loucura, TikTok. E realmente é uma oração, né, pastor? É uma oração. Como é que foi aí a inspiração para esse louvor? Realmente foi uma oração, né? Porque esse louvor, bispo, foi uma madrugada, né? Eu estava dormindo e eu sonhei com essa letra. E eu acordei. Já veio pronto. Eu acordei e fui orar. Depois da oração foi que eu fui escrever. E na oração, realmente, eu já estava orando desse jeito. Glória a Deus. Lá com essa letra e assim... E Deus falou antes que ia me dar um louvor que ia mudar a história. Ia impactar, que ia mudar a história. Que todos que ouvissem seriam tocados pelo Espírito Santo de Deus. E a gente tem visto isso, né? Eu creio nisso. Vamos louvar? Vamos. Junto? Tem coragem de compartilhar? Tem coragem de mandar para quanto mais pessoas você conseguir? Vem adorar a Deus com a gente, solta aí. Solta o som. É bonito demais. Isso não é só louvor, isso é uma oração. Presta atenção.
Hoje eu acordei pensando em Ti, Jesus. O quanto que Tu és maravilhoso. Senti uma vontade de falar contigo, te dizer o quanto que pra mim és precioso. Pra te dizer que não darei nenhum passo sequer se a Sua presença não for comigo. Se eu andar sozinho vou vacilar na fé, e com certeza me colocando em perigo. Escuta, ó. Então fala aqui comigo, Deus. Me diz se eu estou te agradando, e vê se aí algum caminho má. Se em espírito e em verdade estou te adorando, será que em mim tens visto amor? Ou se só busco os próprios interesses? Olha que lindo, hein, ó. Me fala, preciso me corrigir. Eu quero me esvaziar de mim. É pra ir pro céu que eu estou me preparando. Oh, glória a Jesus! Cara, é uma oração esse louvor. E não é qualquer pessoa que tem coragem de orar dessa forma, não. Pedindo para Deus corrigir, falar, ver se há caminho mau. É muito lindo isso daqui. Gildo Borges, segue o homem lá e vem com a gente no Glória assim, ó. Escuta. O mundo todo dia oferece a mim pratos só pra me ver te negar. Mas e aí? Mas eu clamo o sangue de Jesus. É bonito demais. E prossigo caminhando, não penso em parar, pois sei que o que vencer se assentará no trono. Quem que disse? Foi o próprio Jesus quem disse assim. Eu sei que nada nem ninguém vai me impedir. Em nome de Jesus vou prosseguir. Então fala aqui comigo, Deus. Me diz se eu estou te agradando, e vê se aí algum caminho mau. Vai lá, vai. Se em espírito e verdade estou te adorando. Gente, escuta isso, ó. Será que em mim tens visto amor? Ou se só busco os próprios interesses? Me fala, preciso me corrigir. Eu quero me esvaziar de mim. É pra ir pro céu que estou me preparando. Me fala, preciso me corrigir. Eu quero me esvaziar de mim. É pra ir pro céu que estou me preparando. Deus abençoe você. Curte, segue, compartilha, deixa o like, envia para alguém. Vamos embora fazer um collab aí, abençoar a vida desse homem de Deus. Vamos lá, galera. Todo mundo curte, segue, compartilha. Tem conteúdo todo dia? Todo dia. Todo dia tem um conteúdo abençoado lá. Vamos pra cima. Gildo Borges junto com a Uai Veículos. Como é que tá o Uai? Tá voando. E como não, ó, e essa aqui, ó. E como não é sobre carro, é sobre pessoas.
É por isso que a Uai está voando. Nunca se esqueça, ó. O Gildo vai fazer um louvor falando sobre isso. Quem busca a Deus pela manhã tem Deus na vida o dia inteiro. Deus abençoe. Glória, Tamo em nome de junto, Jesus. parceiraço. Um abraço. Segue lá, gente. Vambora! Um alerta da palavra de Deus. A maioria dos cristãos pode até ignorar esse alerta, mas você não pode. Escute aí. Não é normal que Jesus ande 40 quilômetros de pé, com suas sandálias gastas, pregando a palavra, o amor nas ruas, e hoje os pastores andam de jatinho, Hilux, é show gospel, é ingressos de 100, 150, 200 reais. O que aconteceu com o Evangelho de Jesus? Olha, Jesus sem palco, sem microfone, mas ele caminhava pela Galileia e falava com os pecadores pobres na beira da praia. Lá em Marcos capítulo 2. Umas pessoas abriam o teto de uma casa só para conseguir ouvir ele. Isso é evangelho de verdade. Você já imaginou Jesus cobrando entrada para ouvir a palavra? Jesus disse assim, ó: recebestes de graça, dai de graça. Mateus capítulo 10, verso 8. Hoje os templos estão igual a shopping. Pastores cobram 10, 15, 20, 50 mil para pregar. E o evangelho virou show, plateia. O pregador diz: qual o tema que você quer que eu pregue? Ei, Jesus amava os pobres, os doentes, as prostitutas, os necessitados. Ele amava os cobradores de impostos, aqueles que ninguém queria sentar com eles à sua mesa. Hoje em dia, tem pastor que não abre nem o vidro da Hilux do seu carro para falar com aquele irmãozinho pobre que todos os dias vem à igreja. Jesus lavava os pés de outros sujos, cheios de lama. Mas nos dias de hoje, tem líderes que só pisam no chão se tiver um tapete vermelho escondido, esticado ali. Nunca seguiu Jesus, mas é para manter o ego disfarçado de unção, de poder. Jesus certa vez virou a mesa dos cambistas lá no templo e gritou bem alto, dizendo assim, ó: a minha casa é casa de oração, mas vocês fizeram dela covil de ladrões. E hoje, o que está acontecendo nas igrejas, em muitas igrejas? É vendendo óleo ungido, rosa ungida, feijão ungido. Ninguém tem medo de Deus mais. Cadê o tremor? A palavra, o poder de Deus. Muitas vezes estão olhando só para si, para a posição, para o status. O evangelho não precisa de marketing, de plateia, de luz, de LED, de aplausos. O evangelho precisa de oração, joelhos no chão, formando vidas, clamando por vidas. Jesus não veio montar império, terreno, mas ele veio sim, veio dar a vida por nós, pecadores. Tem muita gente trocando a cruz por coroa, trocando vidas por status, por dinheiro. Muita gente trocando o reino de Deus, o reino deste mundo. Ei, volte ao primeiro amor, volte para os braços do Senhor, porque quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar do seu status, da sua conta bancária, da sua posição, do seu carrão, ou da sua casa, da sua mansão na praia, não. Mas Jesus vai perguntar: o que foi que você fez com o que eu te dei? De graça, a tua vida. É de Jesus, meu amado. Ande com Jesus, tenha Ele em primeiro lugar na sua vida. Essa palavra é para você que está ouvindo hoje. Meu amado, meu irmão. Se você gostou, deixe o seu amém.
E compartilhe aí para mais pessoas ouvirem a poderosa palavra de Deus, que vem salvando vidas através de mim e através de você. Todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ganhar e ter a vida eterna. Se crer, confiar e seguir Jesus. Amém? Deus abençoe você. Outra coisa que as pessoas confundem, elas acham que trabalhar para Deus é trabalhar para a igreja. Não, trabalhar para Deus é fazer a obra de Deus. E você pode fazer a obra de Deus em qualquer lugar, para qualquer pessoa e em tudo que é circunstância da vida. Quando você é gentil com alguém, quando você é generoso com alguém, quando você abre uma porta para alguém passar, quando você sorri para uma pessoa, quando você socorre um estranho, há muitas formas de você abençoar as pessoas e fazer a obra de Deus. Quando você ensina uma criança, quando você ajuda um idoso, quando você trata bem a sua esposa, trata bem o seu marido, quando somos bons pais e bons filhos, quando nós atendemos as nossas responsabilidades como cidadãos, quando somos bons operários, bons trabalhadores e ótimos patrões, quando somos corretos no nosso comércio, quando sabemos nos divertir, quando mantemos a nossa cidade limpa, quando cuidamos da natureza, tudo isso é alguma forma de serviço que nós fazemos para Deus. E devemos fazer tudo isso com dedicação. E no Senhor, nenhuma destas coisas é um trabalho em vão. Aquela pessoa que sempre traz esse copo d'água aqui, já ganhou um galardão. Tem uma recompensa de fazer isso. Mas aqueles que ficam por aqui fazendo as outras coisas que ninguém vê, também tem recompensa. Quem está lá trabalhando com as crianças tem recompensa. Então qualquer um que trabalha aqui na igreja tem recompensa? Tem. Mas quando a nossa irmã Graça deixa de estar aqui no culto para cuidar do pai dela que é idoso, ela também tem recompensa. E às vezes a gente vai, ô Graça, cadê você? Ela está em casa cuidando do pai. Está fazendo aquilo que nenhum de nós faz igual a ela. A obra de Deus é o que o irmão falou aí. É quando você ajuda o irmão, é quando você dá um bom dia. É o que o irmão falou. Mas só que na igreja pentecostal, neopentecostal e outras igrejas é assim. A fazer a obra de Deus é estar dentro da igreja, totalmente equivocado. É o que essa galera aí não lê Bíblia, eles lêem Bíblia de cabeça para baixo. Fazer a obra de Deus é sair igual um perturbado. Sair pregando o evangelho igual loucos, né? Que milhares de casamentos destruídos na igreja pentecostal, neopentecostal, nessas igrejas aí. Porque as mulheres deixam seus maridos para pregar o evangelho, homens deixam de trabalhar para estar em monte. Pior enganos, hein? Que está fazendo a obra de Deus. Então, eles não sabem o que é isso. É uma vergonha, pessoal. Esse povo que se diz que é povo de Deus nunca foi. Eles não lê Bíblia, eles não sabem o que é viver para Cristo verdadeiramente. São pessoas, infelizmente, são pessoas que serão punidas de morte eterna, que são falsos profetas e não querem aprender. E a Assembleia de Deus no Brasil, ela está sendo... O que esse pastor falou tem fundamento. Dá uma olhadinha aí. Vamos ver esse vídeo. Bombardeada. Ela foi uma igreja, hoje com 114 anos, mais ou menos. E essa igreja se tornou a igreja que mais cresceu no Brasil. Ela era uma luz que resplandecia nesse cenário nacional. Uma igreja poderosa, vitoriosa, que não se curvava para o mundo. Uma igreja que orava, tinha um ciclo de oração forte, doutrinas firmes, e que o povo se orgulhava de ser um assembleano. Era tão forte isso na igreja, que outras igrejas, por melhor que fosse, tinha a Igreja Assembleia de Deus como sua referência. As pessoas que não eram crentes, muitos acreditavam que a pessoa só era crente se na verdade pertencesse à Assembleia de Deus. E nós tínhamos as nossas características, que era muito simples. Primeiro, nós tínhamos um perfil, uma identidade. Era inconfundível. Os homens, as mulheres, as moças, os rapazes, os pastores, as esposas de pastores, era conhecido pelo Brasil porque tinha um perfil, uma identidade.
todo mundo olhava e dizia, esse aqui é da Aí Assembleia você de Deus. vê que aí é uma voz de quem tem experiência. O homem é pastor presidente. E o que ele fala é uma pura verdade. A igreja hoje, ela está bombardeada não é pelos críticos, mas são pelos próprios homens. Porque quando Jesus entregou a igreja a Pedro, em Mateus 16, 18, que em ti edificaria minha igreja, era uma igreja sólida, uma igreja imaculada, uma igreja santa. E o que ele fala da questão da igreja, que a igreja tenha uma identidade, um perfil, é que na verdade esse perfil só existe, mas a identidade da igreja perdeu. Por quê? Porque os homens levam político para dentro da igreja. Há 20, 30 anos atrás, você percebia que não tinha essa politicagem de que o santo divide com um profano no mesmo púlpito. Você não via isso. Você não via tantos escândalos. Você não via homens ganhando superfaturamento em cima dos fiéis, salário desorbitante, né? Exploração dentro da igreja. A exploração é demais. Você vê esses pastores explorando as igrejas, os fiéis, a comprar camisa, a comprar caneca, a comprar chapéu, né? Sem contar que você vê dentro das igrejas um exclusivismo muito grande, onde que só o pastor tem atenção, onde só ele que manda, onde só ele é que é o presidente geral. Você não via isso na igreja original, quando Cristo fundou a igreja. Então essa igreja de hoje, ela se perde, não é por conta do bombardeio dos críticos como eu, como muitos que faz aqui um trabalho de trazer denúncia, de mostrar a você aqui a realidade por baixo dos bastidores dessa igreja. Mas são eles mesmos se vendem. Certamente você conhece pastores honestos. Certamente você conhece igrejas honestas. Que usam a Bíblia para defender a prática de recebimento de dízimos em forma de dinheiro? Eu tô falando gente honesta, Tiago. Eu tô falando de gente honesta. Mas eu não tô falando que eles são desonestos. Eu tô falando que o dízimo é uma mentira e é utilizado para que hoje o sistema institucional possa lucrar com isso. Quando você recebe, por exemplo, dinheiro hoje usando a palavra dízimo, principalmente se baseando em versículos como Malaquias 3:10, você está querendo me dizer que isso é uma verdade. Que o texto fala para que nós, hoje, devamos levar os nossos dízimos em forma de dinheiro para a casa do tesouro. Sim. Como é que a casa do tesouro vai pagar a luz para a Enel? Então como é que vai pagar a água que a gente vai beber no meio do culto? Como é que a gente vai pagar o IPTU, que bem que a igreja não paga IPTU, mas como é que a gente vai pagar tudo que a gente precisa pagar para a cidade onde a gente está se reunindo? E em qual momento, em Malaquias 3:10, o povo judeu levava dinheiro lá para casa do tesouro? Não tinha que pagar a luz lá, o próprio sol iluminava, não tinha que pagar a água. A água não existia dinheiro então? Lógico que existia, talvez não como um dinheiro físico hoje, talvez fosse alimento, talvez fosse algum outro tipo de recurso que era trocado na forma de dinheiro. Tá, mas quando a gente chegou lá no templo, na época de Cristo, já existiam contas de pessoas tinha que moeda trabalhavam lá. Tinha. Então como é que você pode dizer que ali o dízimo era usado em dinheiro, sendo que nem mesmo naquela época dízimo era levado em forma de dinheiro? Mas os sacerdotes do templo não precisavam se alimentar, não precisavam sobreviver? O dízimo era alimento. Até mesmo em Mateus 23, quando Cristo vai bater de frente com os fariseus, ele deixa bem claro, o endro, o cominho, hortaliças, dízimo nunca foi dinheiro. O sistema religioso mente transformando o que eram alimentos em um princípio judaico para ganhar